Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Nós falávamos sobre o culto de Páscoa, né, meus irmãos? Então, no dia 20 de abril, nossa comunidade, para a glória do Senhor, vai celebrar um culto, o culto de Páscoa. Você é convidado a não só vir para celebrar ao Senhor, mas trazer também sua família, trazer amigos. É tempo de que a mensagem do Evangelho seja também multiplicada. Por isso eu convido você, não é? A estar conosco. Sabemos que é um feriado prolongado, não é? Nesse final de semana, dia 21, é a segunda-feira, muitas pessoas têm aí a previsão talvez de viagem e nós compreendemos tudo isso. Mas é tempo também de nos atentarmos, não é? Aquilo que tem de fato valor a todos nós, que é o nosso Senhor Jesus, e esse é um tempo precioso de louvarmos ao Senhor. Por isso, fique aqui, não é, o nosso convite a você. Não é? Se você puder reorganizar a sua agenda para estar conosco, você é mais que convidado. Nós teremos aqui uma celebração muito especial. Teremos também a participação de irmãos que vêm... De qual cidade mesmo? Miracatu. São irmãos que vêm de uma casa de recuperação lá de Miracatu, acho que é 50 quilômetros, ou melhor, 50 minutos de distância daqui, aproximadamente, para celebrarem também a Páscoa conosco. Então, meus irmãos, que nós estejamos todos empenhados, não é? Para o louvor e adoração ao nosso Deus, ao único que é digno. Amém, meu irmão? Meus irmãos, eu estou percebendo todo mundo meio agitado, outros cansados, outros olhando o celular, outros olhando tantas coisas. Eu não sei o que está afligindo o teu coração aí. Mas eu queria dizer a você que agora não é tempo para absolutamente nada, senão para louvar ao Senhor. Esquece quem está do teu lado, esquece o vizinho, esquece que você tinha que avisar qualquer coisa, mas lembre-se, eu vim à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Amém, meu irmão? Então, que toda agitação do coração, toda preocupação, toda instigação maligna para te incomodar e fazer você dar uma espiadinha para o lado, aquele irmão que esqueceu a educação talvez em casa, não é? E no meio da celebração fica naquele tititi, deixa ele ali, porque o Senhor cuida dele. Mas é tempo de todos nós louvarmos ao Senhor com o nosso culto racional, nossa atenção, nossa dedicação ao Senhor, não ao vizinho, não ao copo d'água, não ao banheiro, não é? Mas ao Senhor. Eu tenho percebido desde o início da celebração de hoje. Meus irmãos, haverá um dia em que o Senhor descerá do alto dos céus montado no seu cavalo. E, meus irmãos, todo joelho se dobrará. Se você tem dificuldade de se curvar diante da grandeza do Senhor agora, meus irmãos, no momento de celebração, eu digo a você, preste bastante atenção. Porque é tempo de nos acertarmos com o Senhor. Então deixa a inquietação, o vizinho, a segunda-feira, a conta, é tudo lá do lado de fora da igreja. Porque essas coisas, a palavra diz que quando nós buscamos primeiro aquilo que é do reino, todo o mais o Senhor cuida. É Ele quem sustenta a nossa vida. Amém, meu irmão? Louvado seja o Senhor. Eu vou pedir a você que abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Capítulo 10. Do Evangelho registrado por Mateus, nós vamos ler os versos 34 e 35. Assim diz a palavra do Senhor. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por nos trazer, Senhor, à tua casa, para louvarmos ao Senhor. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tenta
Senhor, tirar a atenção do teu povo, Senhor, desviar o foco da adoração e tão somente adoração ao Senhor. Nessa noite caia por terra em nome de Jesus, Pai. Toda inquietação, toda preocupação, tudo isso dê espaço, Senhor, ao louvor genuíno, à adoração verdadeira, Senhor, em espírito e em verdade, andando todos nós no espírito da verdade, que o Senhor fale ao nosso coração para a glória do teu nome. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Muito bem. Nós, sempre quando falamos sobre Deus, sempre quando ouvimos falar de Jesus, é natural, não é? Vir à nossa mente conciliação, vir à nossa mente amor, vir à nossa mente paz, não é? E o texto que nós acabamos de ler choca muita gente. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei esse texto aqui na igreja. Tinha uma irmã, pastor Jorge, que ela estava assim, quando eu li, ela sabe quando você dá aquela franzida na testa assim? Ela olhou assim para mim e eu pude ler o pensamento dela. Deus me deu o dom de ler pensamento, não é nada. Mas eu consegui imaginar o que estava na cabeça dela e ela falou assim, o quê? Não é? Porque acho que foi a primeira vez que ela viu na vida esses versículos. E quem fala aí é o Senhor Jesus. Não é nenhum outro homem, profeta ou coisa do tipo, senão o Filho de Deus. E ele diz que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada. E essa, não é, citação que o Senhor Jesus faz no verso 35, não é? O homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra. A minha sogra está aí essa noite, aleluia. Não posso falar mal de sogra hoje? Hoje não. No resto dos domingos eu posso. Não é? Verso 36, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Meus irmãos, esse é o efeito do Evangelho. Muitos têm testemunho disso na sua própria casa, a dificuldade que tem do convívio, quando um é da fé, outro não, quando os pais não são e os filhos são, ou o inverso. A gente sabe das dificuldades que acontecem no lar, que não é 100% das pessoas, não é, convertidas ao Evangelho. E nós vamos observar isso de maneira bem assim evidente numa situação que acontece, não é? Estamos na semana da paixão, na semana, não agora, não é? Estamos falando da semana em que há a crucificação do Senhor Jesus. Já há alguns domingos, pela graça de Deus, temos visto os acontecimentos de cada um dos dias ou de dias que antecederam a crucificação, não é, do nosso Senhor Jesus. E por isso eu peço a você agora que vá comigo até o capítulo 12 do Evangelho segundo João. João, no capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura de um momento em que algo acontece de diferente numa reunião em que está o Senhor Jesus. E, de maneira bem clara, nós vamos ver o efeito e o impacto, não é, dessa divisão, dessa segregação que o Evangelho promove. Se é que você já não sentiu na pele. Capítulo 12 de João. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou esperando. Irmão, João é fácil. Capítulo 12 do Evangelho, segundo os relatos aí do apóstolo João. Capítulo 12, verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Meus irmãos, então estamos na semana, vendo os relatos da semana que antecede, ou a semana da crucificação do Senhor Jesus. Ele foi crucificado numa sexta-feira. Nós vimos o que acontece no domingo, quando ele entra, não é, de maneira triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, com as profecias se cumprindo, o Senhor chegando e sendo recebido como o Rei, o Messias, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele vai até o templo e tem alguma dificuldade, porque o templo está fechado. E ele volta. O retorno do Senhor Jesus é para Betânia, de onde o capítulo 12 acaba de nos dizer que ele foi para Betânia.
Lá ele estava, não é? E depois ele volta novamente ao templo, acontece o período em que nós conhecemos na Bíblia como a purificação do templo, toda aquela movimentação que faz o Senhor Jesus para tirar os vendilhões naquele espaço onde ficavam, ou deveriam, não é, ficar os gentios, mas ocupados por todas aquelas bancas, por todas aquelas mesas de pessoas que vendiam coisas ali. Vimos o relato do Senhor Jesus quando ele amaldiçoa aquela figueira cheia de folhas, mas que não tem fruto, e o significado daquilo apontando exatamente para Israel, a sua nação, apontando para aqueles líderes religiosos, não é? Vimos também todo o embate que acontece entre o Senhor Jesus e aqueles homens que desafiam o Senhor Jesus e questionam a sua autoridade. Chegam para ele apontando os dedos, dizendo: ora, quem é você? Com que autoridade você vem aqui e faz todas essas coisas? Vimos então a parábola dos 2 filhos que o Senhor Jesus ensina para aqueles homens como uma lição, demonstrando o tempo de arrependimento, em que um filho primeiro diz ao pai que não iria obedecer, mas se arrepende e obedece, e outro que diz prontamente sim, mas o seu sim de fato se torna um não, e ele não obedece. Vimos a parábola dos lavradores maus, que atacaram todos aqueles que o dono da vinha havia enviado para recolher os frutos, não é? E na sequência de tudo isso, no domingo passado vimos a questão daquela viúva que estava no templo, fez a sua oferta e o Senhor Jesus comenta a exploração religiosa, a exploração que aquela condição, não é, de uma falsa religião tinha sobre as viúvas, sendo que elas deveriam ser amparadas, como diz Tiago, que essa é a verdadeira religião, não é que nós cuidemos das viúvas e dos necessitados. Mas havia ali o inverso acontecendo, de modo que aquela mulher entrou muito pobre e saiu miserável, sem absolutamente nada, de modo que saiu para morrer, porque não tinha o que comer em casa. E vimos essa falsa religião que, inclusive nos dias de hoje, prega como se aquilo fosse um exemplo a ser seguido de oferta. E o Senhor Jesus não enaltece o que ela fez, mas critica, não é, a opressão que aquela instituição religiosa tinha sobre as pessoas. E agora nós vamos caminhando para aquilo que muito provavelmente é a quarta-feira daquela semana. Na quarta-feira daquela semana acontece um jantar. Quarta para nós, mas muito provavelmente já quinta para todos eles, porque na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, começa o outro dia. Então, na noite da quarta-feira, para todos nós, não é? Houve um jantar ali, e é o Saúde. Capítulo 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, chegou Jesus a Betânia. Ora, se são 6 dias, começa a vir um problema. Não é? Se Jesus foi crucificado numa sexta-feira, 6 dias antes da sexta-feira, que dia que dá? Se você fizer a conta para trás, isso vai dar um sábado. E nós estamos falando de uma quarta-feira. Quarta-feira não é sábado. Quarta-feira não são 6 dias antes da crucificação, mas quarta são 2 dias antes da crucificação. Quarta, quinta, sexta. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Há, sim, algumas divergências, não é? E é importante que a gente compreenda do que se trata. João está dizendo que 6 dias antes da crucificação, ou seja, do início da celebração do Pessach, a Páscoa, o Senhor Jesus foi a Betânia, e de fato ele foi. No sábado esteve o Senhor Jesus em Betânia, mas o evento que ele passa a narrar não necessariamente acontece no sábado. Há aqui algumas divisões entre entendimentos. Pessoas que pensam que foi no sábado, outros que pensam que foi na quarta-feira, outros que ainda vão dizer, não, esse jantar aconteceu 2 vezes. Aconteceu no sábado e aconteceu na quarta. Há essa possibilidade. Mas, irmãos, os detalhes e os acontecimentos da narrativa de João, Marcos e Mateus, elas são muito parecidas. É difícil que tenha existido 2 jantares e que a mesma coisa que aconteceu em um tenha acontecido também no outro. Mas qual é a grande dificuldade? Mantenha a sua fitinha
no Evangelho de João e volte comigo para Marcos, no capítulo 14, e você vai entender o motivo do comentário. Capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos. Capítulo 14 de Marcos, no verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Ele diz assim: faltavam apenas 2 dias. Quantos dias, irmãos? 2 dias. Se faltavam 2 para a Páscoa, e foi uma sexta-feira, você conta para trás, aí você chega na quarta-feira, não é? E aí o verso continua dizendo: faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. E então agora Marcos passa a registrar os detalhes desse jantar que acontece 2 dias antes da Páscoa. E aí você volta comigo mais um pouquinho para Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Mateus 26, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Mateus, capítulo 26. Não é? Veja aí o verso 1 do capítulo 26. Ele diz assim: quando acabou de dizer estas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de um homem chamado Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Até aqui. O que é que disse Jesus para aqueles homens? Como vocês sabem, faltam 2 dias para a Páscoa. Então, o que acontece ali, meus irmãos, no Evangelho, voltando agora para João, existem algumas possibilidades. A primeira delas, João não estava preocupado com a cronologia, mas estava preocupado em que você tivesse em mente o que aconteceu no capítulo 11, para você se conectar com aquilo que ele vai descrever agora no capítulo 12, e é o que nós vamos ver já já. Outra possibilidade, que é o que estudiosos, não é, por aí dedicam tempo e escrevem acerca, não é, dizem que há a chance de que houveram então 2 jantares. E aí, para deixar a coisa um pouquinho mais complicada, existe um terceiro momento de jantar em que coisas muito parecidas com essas acontecem e que nós vimos João, nós vimos Mateus e nós vimos Marcos. Não vimos Lucas, porque Lucas não registra este jantar. Mas ele registra um outro, no capítulo 7, você não precisa ir até lá, mas que fala agora de uma pecadora que vai até Jesus. Invade a casa também de um homem chamado Simão, mas não é o leproso, um fariseu chamado Simão. E ali, ouvindo o Senhor Jesus, ela não consegue segurar as suas lágrimas e chora aos pés de Jesus, a ponto de encharcar os seus pés e com os cabelos seca os pés de Jesus. Algumas pessoas dizem que este jantar de Lucas é o mesmo descrito pelos outros evangelhos. E, meus irmãos, não é o mesmo jantar. São momentos diferentes, pessoas diferentes. Então, o que acontece é que Lucas registra um
e os outros não registram. Agora, os outros registram este que estávamos lendo e Lucas não registra. De fato, o que temos aqui é, muito provavelmente, se tratam os três, João, Mateus e Marcos, falando do mesmo jantar. E que deve ter acontecido na quarta-feira, muito provavelmente, pelas palavras do Senhor Jesus, de que faltam 2 dias para a Páscoa. E ele mesmo diz, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, o que João, sobrando, não é? Essa última condição, do que João fala? João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Se você ler o capítulo 11 de João, o que é que está sendo descrito ali? A ressurreição de Lázaro. Então, muito provavelmente, meus irmãos, João não está preocupado em dizer para você que foi a quarta, que foi o sábado. Ele está dizendo agora Jesus volta para Betânia, no mesmo lugar onde ele estava quando Lázaro foi ressuscitado. E acontece ali um jantar, e esse jantar agora é registrado. Acompanhe comigo aí a leitura, não é, de João, agora no capítulo 12, não é? Verso 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Assim está na NVI. Alguém tem uma versão diferente aí? Como é que está? Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Pois. Então, ó King James ali, ofereceram-lhe um jantar. Aqui apareceu então, ali apareceu pois. E na NVI apareceu nada. A NVI diz assim, verso 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Acontece, meus irmãos, que no original tem uma palavrinha que a NVI suprimiu. Porque o que interessa é que houve um jantar. Não. Interessa é que tem essa palavrinha, seja o então ou seja o pois. Depois que João diz assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus volta até Betânia. Ele vai para Betânia. Então, portanto, pois, por causa disso, prepararam para ele um jantar. E por que isso é tão importante, essa palavrinha, meu irmão? Não é um jantar qualquer que está acontecendo. Não é, gente, vamos lá, vamos juntar, vou fazer miojo hoje, sabor, como é que é? Como é que é? Misterioso, é o sabor misterioso. Ninguém sabe se é de galinha, se é de caldo de carne. Vou fazer um jantar aqui, vou chamar os irmãos, aleluia. Não é isso, irmãos. O que está acontecendo é que aquelas pessoas estavam num nível tão elevado de gratidão. Aquelas pessoas estavam tão extasiadas de terem o Senhor Jesus ali, que fizeram para ele um jantar. A palavra que aparece aí para jantar é a palavra que se descreve banquete. Não foi um jantar simples, como se o jantar fosse simples, não é sentar e comer. Mas era como que uma celebração. Na quarta-feira que antecedia a sua crucificação. Veja, meus irmãos, ele não está em Jerusalém, ele está em Betânia, como diz aqui o apóstolo João. E nós vimos nas últimas oportunidades que Jesus estava caminhando até Jerusalém e voltava para Betânia, depois voltava para Jerusalém e voltava para Betânia. Muito provavelmente hospedado, seja na casa de Lázaro ou na casa deste homem que abriu o seu lar para esse banquete que foi ofertado ao Senhor Jesus. Era uma celebração, era um momento de dar honra ao único digno de todo louvor. Ofereceram a Jesus um banquete. Por isso o verso 2 diz, então, ali prepararam um jantar para Jesus. É para ele, tão somente para ele. Nos outros evangelhos, eu queria que você voltasse agora comigo para Marcos, não é? No capítulo 14, mantenha a fitinha aí, João, meu irmão. Você viu que esse jantar acontece na casa deste homem chamado Simão. E não é qualquer Simão, a Bíblia diz que é Simão o leproso. Ficou um apelido aí para Simão, Simão leproso. Eu tenho amigos de infância
E minha esposa acha engraçado os apelidos dos meus amigos de infância, não é? Porque um era Grelo, o outro é Boca, não é? Pera, é tudo uns nomes, uns apelidos meio esquisitos assim, né? E o Grelo, você pode entender que ele era um magrelo. O rapaz era fino assim, cadê? O Guilherme não veio hoje. É bem semelhante ao Guilherme, assim, bem magrinho. Só a rapa do tacho ali, né? Magrinho. Então, apelidos. Mas quando o menino dá apelido a outro menino, não é? A intenção do apelido não é ser um apelido que a turma fica feliz, né? A intenção do apelido é o quê? É bagunçar, não é não? Eu tinha o apelido de Batata quando eu era pequeno. O meu era Batata. As panturrilhas da minha perna eram avantajadas, porque eu era um pouco fofinho, não é? Quando eu era mais novo, não é? Não tanto assim, né? Mas era um pouquinho mais fofinho. E assim, é só você falar que não gostou do apelido, que o teu apelido já era, irmão. E aí alguma vez eu reclamei e ficou até hoje, não é? Muitas pessoas às vezes viram para mim, ô Batata, e tal coisa, não sei o que lá, não é? É apelido. E o apelido é pejorativo, a intenção do apelido é caçoar de você, é zoar com você. Por isso, quando falo de sogra, não posso falar de sogra hoje, né? A intenção é de não caçoar, não pode caçoar. Mas aqui nós vemos esse homem chamado Simão, e a Bíblia diz que ele é Simão, o leproso. Por que então o leproso? Aquilo que era pejorativo, aquilo que era uma marca de dor, aquilo que era uma marca de sofrimento, de uma vida cheia de dificuldades, de não poder conviver com pessoas, de ter que ficar afastado, de ter uma perspectiva de vida tão curta, de a qualquer momento poder, pela sua deficiência de saúde, pela lepra, morrer. Este homem agora está em casa. Se ele está em casa, significa que ele não tem mais lepra. Porque leproso não andava pela cidade. Não podia. Não podia conviver com as pessoas que não tinham lepra, porque essa era uma doença contagiosa. Então, se ele está na sua casa, recebendo pessoas, alguma coisa aconteceu. E muito, obviamente, esse homem chamado Simão, agora o leproso, não leva mais o nome o leproso porque carrega uma enfermidade. Ele leva o nome de Simão o leproso porque ele carrega testemunho. Testemunho de que este homem que está sendo honrado na sua casa, pela sua palavra de poder, curou e transformou a sua vida. Então Simão, o chamado leproso, não é Marcos 14, verso 3, diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo então um perfume muito caro, feito de nardo puro. Acontece então, meus irmãos, que há um jantar, uma celebração, um momento de dar honra ao Senhor Jesus. E quando isso acontece? Na semana em que o Senhor Jesus será crucificado. Nós vimos na semana passada que o Senhor Jesus, ele se senta. E quando se senta, a palavra, não é? Quando ele olha para aquela viúva que estava ali dando as suas ofertas, a palavra diz que ele levanta os olhos, ele olha para cima, muito provavelmente porque estava cansado, angustiado. É uma semana tensa, é uma semana intensa para Jesus. E agora essas pessoas reúnem-se na casa de um homem que tem testemunho do poder de Deus, através da vida do Senhor Jesus, para louvar e engrandecer esse homem, o Deus encarnado, o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nessa reunião na casa de Simão, o leproso, algumas pessoas estão lá. Veja comigo agora, voltando para João. Eita glória! A fitinha, não é? Louvado seja o Senhor que inventou esse trem aqui. Aleluia. Verso 2, a palavra diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Então, porque Jesus chegou, porque Jesus está ali, esses homens estão repletos de motivos de alegria e louvor ao Senhor. Um que era leproso e não é mais,
Um que estava morto há 4 dias não está mais. Uma família que viu o seu irmão morto, agora o vê com os olhos. Ele está ali, pega nele, ressurreto. Você acha que aquela turma não tinha motivos para louvar o Senhor? A Bíblia diz no verso 2, então, que Marta servia. Quem está servindo as pessoas ali naquele jantar? A Bíblia diz que Marta. Marta, irmã de Lázaro. Você deve se lembrar do outro momento em que Jesus esteve em Betânia. E que no momento de ensinamento e compartilhamento, falava o Senhor Jesus, e Marta agitada, servindo, cuidando das coisas, é panela no fogo, é a roupa no varal, começou a chover, é isso e aquilo, e toda aquela agitação, ela olha para a irmã estava onde? Estava aos pés de Jesus, e ela diz, Senhor, dá um futucão nessa mulher aí, para ela me ajudar, estou aqui sozinha, carregando piano, e Jesus diz o que para ela? Maria, vai trabalhar, mulher. Mas ele diz que ela escolheu a melhor parte. Então veja a agitação de Marta. Não podia ser diferente, né, irmão? Essa mulher, ela tinha zelo, ela tinha cuidado, e a gratidão era tamanha, que ela estava ali servindo, e estava ali cuidando nos detalhes, para que todos pudessem ter uma noite de celebração e louvor e adoração a esse precioso nosso Senhor Jesus. Nós precisamos de muitas Martas, meus irmãos, porque a obra do Senhor tem a sua necessidade aqui. Nós todos, não é? Então que essas Martas, não é, se revelem para a glória do Senhor, se levantem, não é? E assim também sirvam com alegria. Marta servia. Verso 2 continua dizendo, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Veja aí, toda a família reunida na casa de Simão, o leproso. Marta para cima e para baixo com os pratos, fazendo miojo, olhando o relógio, 3 minutos, agora vai levar e tudo mais. Jesus ali sentado já à mesa, reclinado à mesa. Aquelas mesas tinham um formato semelhante a um formato de U naquela época, em que as pessoas não sentavam-se em cadeiras, mas elas colocavam uma espécie de almofada no sovaco e deitadas como que de lado, ficavam com a cabeça para a mesa era mais baixa, e os pés projetados para fora da mesa. Assim se sentavam as pessoas à mesa. Por isso a Bíblia diz que eles estavam reclinados. E ali estava o Senhor Jesus e estava também Lázaro. Meus irmãos, um que era leproso e o outro que estava morto. E agora está vivo. Estão todos eles ali festejando. Mas a Bíblia não fala de Maria. Cadê Maria? Não é? Ela estava ali, talvez da mesma forma como estava antes, quietinha, prestando atenção em Jesus, olhando todos os movimentos do Senhor Jesus e aprendendo com Ele. Veja, Maria está tão concentrada em Jesus e ela está com aquela mensagem do Senhor que disse a Marta, alguns dias antes, semanas antes, meus irmãos, que é o capítulo 11 de João, em que estão todos chorando e o Senhor Jesus caminhando naquela direção de Betânia. Betânia tem uma distância de aproximadamente 5 quilômetros, entre 3 a 5 quilômetros de Jerusalém. Não é uma distância tão grande. A pé dá um tempinho, né? De bicicleta, um tempinho menor. Não é? De Uber é mais rápido ainda, mas não tinha naquela época. Então eles estavam ali próximos, o Senhor Jesus se aproxima. Essa família era uma família tão possivelmente nobre, de posses, que diz a palavra que muitas pessoas saem de Jerusalém, muitos judeus deixam Jerusalém e vão até Betânia para consolar, para dar conforto para essas irmãs, Marta e Maria, porque Lázaro havia morrido. E estavam elas ali, então, e no meio do caminho, o Senhor Jesus nem entrou no povoado. Marta, sabendo, não é, de que estava se aproximando o Senhor Jesus, ela vai até ele. Olha, meio agitada, né? Meio que um Pedrão assim, né? E ela, vai até o Senhor Jesus e começa, não é, aquela narrativa que nós conhecemos e que fala sobre o fato dele já estar morto. As perguntas que vinham, não é? Ora, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Ego eimi, eu sou. Mais uma vez o Senhor se apresenta como o Deus,
O mesmo que se apresentou, não é, a Moisés na sarça ardente, ele diz: eu sou, ego eimi, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Marta diz: sim, Senhor, eu creio na ressurreição do último dia. Eu participei da EBD que o Senhor deu, eu anotei tudo, eu estudei, e é isso aí, vai ressuscitar no terceiro dia, no último dia. Mas ele está morto, Senhor. E Jesus diz: olha, se você crê, você verá a glória de Deus. Essas palavras estavam, meus irmãos, inculcadas em Maria. E ela estava ali, vendo Jesus diante dela. Ela estava ali, vendo o seu irmão Lázaro, que depois de toda essa experiência, agora estava ali, ceando com eles. E ela não se contém. Capítulo 12, verso 3, diz então que ela, Maria, não é, a terceira dessa família, Maria então pega um frasco de nardo puro. Esse frasco, meu irmão, ele era um pote, não é? Um frasco então feito de pedra. Era uma pedra talhada, uma pedra branca, não é? Que é esse alabastro, é o nome dessa pedra, e ele era talhado de tal modo que você conseguia enxergar o líquido lá dentro, de tão fininha que eram as paredes desse vaso. Era possível, alguns deles, enxergar lá do outro lado. E é mais ou menos como que uma lata de Coca-Cola, não é? Sabe a latinha de refrigerante? Tem mais ou menos 300 ml. Era aproximadamente o tamanho desse frasco. E a Bíblia diz que ele estava cheio de um perfume, um óleo, então, perfumado muito caro, e esse óleo era mirra, que era usado, não é, para as autoridades em momentos de unção, era usado também para o embalsamento de pessoas. E aqui, não é, ela diz a palavra que Maria, verso 3, pegou esse frasco de nardo puro. Essa observação do nardo puro é para que você entenda o motivo do alvoroço de alguns dos discípulos mais abaixo, não é? E ela vai com esse nardo puro, um perfume muito caro, como diz o verso 3, não é? E derrama sobre os pés de Jesus e enxuga todos eles, não é? Enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. A Bíblia diz então que ela viola o lacre desse vaso, desse frasco, quebra ele, porque ele estava preparado, meu irmão. E ela usa aquilo para colocar sobre os pés do Senhor Jesus. Os outros evangelhos, Marcos e Mateus, dizem que ela também jogou este óleo, esse perfume, sobre a cabeça do Senhor Jesus. De maneira em que tanto a cabeça quanto os pés foram então ungidos, não é? Com esse óleo, foram derramados, não é? No seu cabelo, na cabeça do Senhor Jesus, e nos seus pés, óleo. E um óleo muito precioso, valioso para aquela época, não é? Então o verso 3, diz: Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Meus irmãos, essa é uma cena que demonstra, não é, a reação de alguém que verdadeiramente entende e valoriza a presença do Senhor Jesus. Diferente daqueles que ficam com conversinha, com dispersos, não é? Essa mulher, ela não estava presa a nada. Se Marta estava deixando queimar alguma coisa no fogo, ela estava de olho em Jesus e tão fixada, não é, nas palavras do Mestre. E a sua alegria, o seu amor, o seu sentimento de gratidão eram tamanhos que ela, sem nenhuma reserva, ela literalmente se derrama aos pés do Senhor Jesus. E pega um bem muito precioso e sobre a sua cabeça e sobre os seus pés, no meio de um jantar, que provavelmente as pessoas pararam e ficaram olhando e falaram: eita, o que Maria está fazendo? Se assustaram, não é? Não há um protocolo para aquilo. O protocolo, quando você chega na casa de alguém para um jantar naqueles dias, era ser recebido com um beijo e ter os seus pés limpos, porque você vinha a pé e descalço,
por ruas, não é? Empoeiradas, então as poeiras ou a poeira gruda nos pés, e o servo da casa de quem você chega iria ali lavar os seus pés. Tendo feito tudo isso, agora Maria quebra o protocolo e vai até Jesus num gesto, meu irmão, que expressa uma adoração verdadeira. E ela derrama então esse óleo, não é, muito precioso, sobre a cabeça e os pés de Jesus. E da mesma maneira como aquela pecadora que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, enxugou as lágrimas, agora Maria usa dos seus cabelos também para ali enxugar os pés de Jesus. Talvez esses detalhes, não é, façam com que as pessoas confundam que se trata de um mesmo evento, e por isso os detalhes de que não é. Verso 4 diz assim: mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Veja, meu irmão, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, em que a presença de Jesus se manifesta, duas reações aqui são percebidas. A primeira é de Maria, de não se aguentar, de avançar e quebrar um protocolo no meio de um jantar e derramar um óleo precioso sobre a cabeça e os pés de Jesus. Aquela cena deve ter sido tão emocionante, irmãos. E eu posso imaginar Maria, entre um sorriso largo de felicidade e as lágrimas que não se continham nos olhos, derramando aquele óleo sobre Jesus. Ao mesmo tempo, uma outra reação acontece, e não é só com Judas. João fala sobre Judas. Os outros evangelhos, leia com atenção, diz que alguns discípulos se incomodaram com aquilo. Mas diretamente há aqui de João a indicação de Judas. E Judas olha para aquilo e ele fica irado, ele fica perplexo. E ele responde, não é? E traz uma objeção, ele faz um protesto, ele levanta a mão e fala: "Ei, alto lá, que isso, meu?" No meio de um ato de adoração, há uma manifestação demoníaca sobre um homem ali, e ele se levanta, dizendo: "Ei, pera lá, veja aí comigo o verso 5. Porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Sempre tem um, né? Não vou nem falar que time que torce. Você já sabe, sempre tem um. E quando chega esse um, o que ele faz? Para tudo. Que absurdo é esse? 300 denários, minha gente. Você sabe quantos são 300 denários? 200 mais 100. Nos dias de hoje, 300 denários, na realidade brasileira, atenção Brasil, se nós tivéssemos o cálculo através do salário mínimo de R$ 1.500, se fosse hoje, aquele frasco do tamanho de uma lata de refrigerante, cheio de perfume, de óleo, de mirra que vinha do Himalaia, era tirado da raiz de uma folha, não é, de uma planta lá do Himalaia. Imagina aquele treco lá do Himalaia, chegar até Jerusalém, quanto custava isso? Entre produção, transporte, impostos, mais a taxa dos publicanos, mais aquele torcedor desse time aí que também pega alguma coisa intermediário. Imagina quanto custava aquilo. E aí Judas olha para aquilo, ele sabe o preço, porque é uma pessoa antenada nas finanças, é uma pessoa antenada no mundo. O foco de Judas é diferente do de Maria. Maria está focada em Jesus. Judas não está focado em Jesus. Ele não quer nem saber de Jesus, essa é a verdade. E ele olha 300 denários, meu Deus do céu. Ai, que vontade de, não é? Lembra do Didi? Ai, se suicidar. 300 denários, minha gente. Quem se lembra, denário era uma moeda romana. E essa moeda romana era o equivalente a um dia de trabalho. Se um dia de trabalho valia um denário, 300 denários valem 300 dias de trabalho. Não é? Eu usei na semana passada o exemplo da laranja, agora vai ser da maçã. Eu tinha 5 maçãs, comi 3 bananas, quanto sobraram? 300 denários, um denário para cada dia de trabalho. Se fosse nos dias de hoje, considerando o salário mínimo de R$ 1.500, o dia de trabalho de um trabalhador que tem um salário mínimo
é o equivalente a R$ 68,00, usando como base 22 dias úteis por mês. Entendeu o raciocínio? Pega 1.500, divide por 22. Você deve chegar a alguma coisa perto de R$ 68,00. Eu fiz essa conta lá em casa. Se eu falar algum número torto, o interessante para você não é o número, é o racional. Pega 68, multiplica por 300, você vai chegar a uma quantia aproximada de R$ 20.000. Judas está indignado, porque aquela mulher pega R$ 20.000 e joga na cabeça de Jesus e no pé de Jesus, meu Deus do céu. No pé! Porque o pé. Vai saber como eram as unhas? Vai saber se a sandália, não é? Tinha algum... Usava tênis pé na sandália ou não, não é? Mas no pé, meu irmão. 300 denários. Agora vamos calcular com a realidade brasileira, não é? Porque as pessoas, na média, ganham no Brasil em torno de R$ 3.000 a R$ 3.500 por mês, na média. Isso sobe bastante, para mais de R$ 40.000. Não importa os dias de hoje, importa os dias, não é, que estavam ali. E 300 denários, meu irmão, era quase um ano inteiro de trabalho. Judas, então, tem um ataque ali. Fala, meu Deus do céu, não é possível? Vai fazer isso com um treco tão precioso? Vende e dá aos pobres. A Bíblia diz nos outros evangelhos que alguns discípulos, não cita Judas, é João quem cita, mas que alguns discípulos agora vão até Maria e começam a afligi-la, a trazer esses questionamentos direto para Maria. É como que alguém pegasse pelo braço e falasse, Maria de Deus, o que você fez, mulher? 300 denários. E aí a Bíblia diz que aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Senhor, intervém nessa conversa. A Bíblia diz que Jesus se manifesta. A Bíblia não fala sobre os demais discípulos, se fizeram alguma coisa ou não, mas a Bíblia fala o que Jesus fez. Vamos continuar lendo, não é? No verso de número 6, João, e nós aqui entendemos a inspiração da palavra, não é? Então o Senhor revela o que estava no coração de Judas para todos nós. Verso 6 diz, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Então a reação, meu irmão, de duas pessoas diante do Rei de toda a glória. Uma reação promove amor, promove gratidão. Ela está testemunhando Simão, que era leproso e não é mais. Ela está testemunhando o irmão que estava morto e não está mais. Ela está vendo na própria vida a mudança que o Evangelho tem feito. E ela está transbordando de gratidão. E ela não tem reserva nenhuma. Ela pega o bem mais precioso que para o mundo, isso é um absurdo. Para ela não tem valor nenhum. O que tem valor para aquela mulher, meu irmão, é a presença de Jesus naquele lugar. São as palavras de vida que saem da boca do Filho de Deus. Agora, aquele homem, meu irmão, ele estava focado em outra coisa. Ele estava focado nos bens. Ele estava focado no dinheiro. Ele estava focado nas vantagens que ele podia ter andando com Jesus, porque aquela bolsinha, meu irmão, ela enchia, mas esvaziava um pouquinho, porque a mão rápida desse Judas, não é? Entrava ali e buscava benefício, arrancava dinheiro para os seus próprios, não é? Intentos, para a sua vontade, não importa os discípulos. E, meus irmãos, será que alguém aqui pensa que Jesus não sabia do que estava acontecendo? Jesus precisa de dinheiro, meu irmão. A Bíblia diz que certa vez Pedro, não é, estava com Jesus e homens vieram cobrar imposto que era devido e perguntam para Pedro, e aí Pedro, teu mestre aí não paga imposto não? Bom, ele não precisava, porque ele era da descendência de Davi, mas, descendência de linhagem real inclusive, não é? Mas mesmo assim, não é? Pedro vai perguntar para Jesus e a Bíblia diz que Jesus fala para ele, Pedro, vamos fazer o seguinte, vai dar uma pescada lá. Que conversa é essa, mano? Eu estou aqui falando do imposto, do dinheiro, você me manda pescar. Vai lá pescar, irmão.
A Bíblia diz que quando ele pega o peixe, ele encontra dinheiro na boca do peixe. E era o dinheiro exato necessário para pagar o imposto dele e de Jesus. Não é? Jesus precisa de dinheiro, irmão. Jesus está preocupado com a bolsa e que tudo mais. Jesus não sabia. Meu Deus, que escândalo! Descobri na quarta-feira que antecede a minha crucificação que este tesoureiro, atenção tesoureiros, esse tesoureiro afanava, aliás, né? Afanhava, eu falei, saiu um nhá que não devia. Dava uma surrupiada, deixa eu mudar a palavra, na bolsinha. Essa Bíblia nos revela o coração desse homem. E então, verso 7, Jesus intervém nessa história. E ele dá agora uma ordem para que ele, Judas, e todos os demais que se incomodaram, deixem Maria em paz. A verso 7 diz assim: deixe-a em paz, respondeu Jesus, que ela aguarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. A multidão estava interessada em ouvir Jesus. A multidão estava interessada em ver o milagre que o Senhor Jesus tinha realizado, mas aquele homem não tinha interesse nenhum em nada daquilo. E a Bíblia então diz que o Senhor Jesus intervém e diz: deixe Maria em paz. E essa é uma ordem, meu irmão, que não é um pedido de uma pessoa, não é um pedido de um pai, de um irmão, mas é uma ordem do grande eu sou, o Deus encarnado. E o Senhor Jesus dá então 3 motivos pelos quais aqueles homens, Judas em especial, deveriam deixar Maria em paz. E estão descritos aí nos versos de 7 a 8. 3 motivos foram dados. O primeiro motivo, João propõe uma ordem e os outros 2 evangelhos alteram essa ordem. Eu vou seguir a ordem dos demais evangelhos. Então nós vamos ver a parte B do versículo 8. Aí no capítulo 12, verso 8, diz assim, a parte B: mas a mim vocês nem sempre terão. Então vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui um prefixo. O prefixo vai ser: deixe Maria em paz, vírgula. Por quê? Esse é o prefixo. Primeiro motivo que Jesus dá para que deixe Maria em paz: porque a mim vocês nem sempre terão. Segundo motivo que Jesus dá para aqueles homens para que deixem Maria em paz é a parte A do versículo 8. Deixem Maria em paz. Por quê? Verso 8. Porque os pobres vocês sempre terão consigo. E o terceiro motivo pelo qual o Senhor Jesus dá essa ordem de que deixe ela em paz, verso 7. Deixe-a em paz, para que ela aguarde para o dia do meu sepultamento. Deixe-a em paz, para que ela aguarde para o dia do meu sepultamento. Então, sobre esses 3 motivos que o Senhor Jesus dá a Maria, e nós estamos numa quarta-feira, muito provavelmente numa quarta-feira, que antecede a crucificação do Senhor Jesus. Os dias e o tempo está cada vez mais aquecido, cada vez mais acalorada a situação entre os líderes religiosos e o Senhor Jesus. Aquelas pessoas já estavam sentadas à mesa, discutindo planos para que o Senhor Jesus não fosse tão somente preso, mas fosse assassinado. Nessa quarta-feira, Jesus senta com os amigos, senta com aqueles discípulos, senta com as pessoas que o amam e que ele também ama, para ter um momento ali. E há uma manifestação de louvor, mas 2 reações são percebidas. A primeira é de Maria, de se derramar e adorar ao Senhor. A segunda é de homens, que não têm absolutamente nada de interesse no Senhor Jesus, senão de coisas que esse mundo oferece. E a primeira das orientações que o Senhor Jesus deu, o primeiro motivo pelo qual eles deveriam deixar Maria em paz: mas nem sempre vocês me terão.
mas a mim vocês nem sempre terão. Deixem em paz, porque a mim vocês nem sempre terão. O que Jesus está dizendo aqui? Ora, bem simples da gente entender. Mais alguns dias, 2 pelo menos, o Senhor Jesus seria então crucificado, açoitado, toda aquela via crucis, todo aquele processo que nós já conhecemos, não é doloroso, que passou o Senhor Jesus para que então fosse levado até a cruz e na sexta-feira, às 3 da tarde, na hora do sacrifício pascal, entregasse ali o seu espírito por mim e por você. Apesar de já ter dito que ressuscitaria ao 3º dia, apesar das Escrituras sinalizarem que essa era, não é, as ações que aconteceriam com o Messias, aquelas pessoas todas ficaram tão perdidas com tudo que aconteceu, que no domingo não estavam aguardando, mas estavam lamentando. E aquilo foi uma grande surpresa para todos, quando a verdade que já era dita pelo Senhor Jesus finalmente se manifesta, e eles ficam surpresos, ele ressuscitou. Está então o primeiro motivo: a mim nem sempre terão. Sabe, meus irmãos, quando Jesus diz isso, ele olha para Judas e aqueles outros homens que se incomodaram. E essa palavra vem para toda a igreja, para mim e para você nessa noite, de que, meu irmão, a presença do Senhor Jesus, ela é valiosa demais para ser desconsiderada e você se preocupar com o celular, com coisas, com série, com passeios e com tantas coisas, sendo que tem tempo para tudo isso. Judas estava preocupado com o dinheiro. E Jesus olha para ele e fala: Judas, mais algum tempinho aqui, olha, e eu não estarei mais aqui. A mim nem sempre terão. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que a todos nós nos é dado morrer uma só vez. E depois disso, direto ao tribunal, direto ao trono do Senhor. Não existe alma penada. Tem gente que acredita que fica voltando espírito, né? E volta e vem e viu assombração, viu coisa. Viu nada, irmão. Isso aí, se viu alguma coisa, você viu demônio. E demônio a gente repreende em nome de Jesus, na autoridade do nome, que é sobre todo nome. A Bíblia diz que quando todos nós morrermos, daqui é direto para o nosso tribunal, é direto para enfrentar aquele que é o Criador de todas as coisas. E não existe um só que quando morrer vai voltar, vai fugir, e vai dar um Pelé nos anjos, vai dar um passa-moleque, vai conseguir. E, não, voltei, passei para o inferno, agora voltei aqui para a terra, agora vou para o céu, agora vou. Não tem, irmão, não tem esse trânsito. Isso é lorota que pessoas inventam e estão trazendo para dentro da igreja. Isso não existe, irmão. Não tem. Mas o que é aquilo que se manifesta quando alguém consulta mortos, meu irmão? Demônio, demônio. A Bíblia diz que ao homem foi dado morrer uma só vez e depois disso enfrentará o seu julgamento. Por isso, irmãos, a mim nem sempre terão. Você entende a urgência do Evangelho? Você entende a urgência que o homem tem de se resolver com o seu Criador? E não só agora do homem resolver-se com o seu Criador, porque se você já está em Cristo, meu irmão, já não há mais condenação sobre você, porque o sacrifício do Cordeiro, meu irmão, agora justificou a tua vida. Agora é aqueles que estão do teu lado, e aqueles que são da tua família, e aqueles que são parentes, aqueles que são os teus amigos que você não é carrega no peito e fala com tanto orgulho, mas continuam pessoas gozando das coisas de Deus, falando mal das coisas do Senhor, e que às vezes, meu irmão, muitos de nós às vezes entra nesse tipo de brincadeira. Não faça isso. Ao contrário, meu irmão, é tempo de você se levantar e com a autoridade que Deus te deu, anunciar que a mim nem sempre terão. Porque os dias de todos nós, meus irmãos, o Senhor conhece. Nós não. E se eu não sei quantos dias eu tenho pela frente, eu não tenho tempo nenhum senão o agora. E se eu só tenho o agora é tempo de que eu faça essa observação na minha vida. E se há motivos de arrependimento, essa é a hora de eu curvar o meu coração diante da majestade do Senhor e pedir a Ele perdão e arrependimento. Se o Senhor Jesus ainda não é o Senhor da tua vida, essa é a hora de você se reclinar ao Rei de toda a glória e pedir por clemência, misericórdia, pedir ao Senhor que lhe perdoe
se houver arrependimento no seu coração. Porque a mim nem sempre terão. Essa é a doença da igreja de hoje. Não conhecer ao seu Senhor. Está preocupada com bens financeiros. Está preocupada, né, no culto culto da bênção, a oração da bênção, a vigília da bênção, é tudo da bênção, não é? Meus irmãos, que é bênção maior do que Deus lhe dar saúde para você se levantar todos os dias e trabalhar. Eu digo a você, a mim nem sempre terão. Judas não entendeu. Os ouvidos de Judas permaneceram fechados para a voz de Jesus. Porque você sabe o que aconteceu com ele. Atos, no capítulo 1, diz que Judas foi para o lugar que lhe era devido, depois de ter se enforcado por ter traído o Senhor Jesus. E veja que coisa maravilhosa, não é? Esquisita. É tão maravilhoso que é esquisito. Ele vai até aquela mulher, Maria, e diz: Maria, você é louca, mulher. 20.000 reais você quebra e joga no chão, no pé, na cabeça. E a Bíblia diz que por cerca de 120 denários, 30 moedas de prata, ele trai o Senhor Jesus. Se o perfume custava 300 denários, a surpresa dele era tamanha porque ele estava interessado em 120 denários, que é o equivalente a 30 moedas de prata. Por isso é o espanto daquele homem quando ela me quebra um frasco, não é? E derrama aquele óleo tão precioso. Pessoas que são movidas a dinheiro, a prazeres, a satisfação, a realizações, vontade de Deus, palavra de Deus. Jesus diz para aquele homem: deixe ela em paz, porque a mim nem sempre terão. Sabe, igreja, haverá o dia que nós fecharemos os nossos olhos. E eles se abrirão de novo, não aqui mais, mas diante do Rei dos Reis. Não vamos encontrar um homem frágil, curvado, com marcas de sangue para todo lado, mas nós vamos encontrar um cordeiro glorificado, escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O general dos exércitos celestiais. Você não vai só prestar conta da tua vida, mas cada palavra inútil que saiu dos teus lábios, diz a palavra do Senhor. Judas, a mim nem sempre terão, Judas. Deixe Maria em paz. Veja, Judas não entendeu. E o problema da igreja brasileira é que também não está entendendo. E está indo no vento de pessoas descompromissadas com o Evangelho, lendo coisas que não têm absolutamente nada a ver com a palavra do Senhor e, pior, vão na contramão e assumem isso como palavra de Deus. E quando ouvem o Evangelho, rejeitam o Evangelho, o verdadeiro, porque gostaram do falso. Judas, a mim nem sempre terão. Primeiro motivo que ele dá. O segundo motivo que ele dá para Judas é: Judas, os pobres vocês sempre terão. Alguém olha para isso e talvez pense: nossa, Jesus não é insensível. O rapaz ali pensando, né, no ministério de ação social, aleluia. E Jesus dá um tufo nele lá, fala: fica quieto aí, rapaz, deixa a mulher. Não há insensibilidade. Porque Jesus era ainda mais preocupado e ainda mais cuidadoso, infinitamente mais cuidadoso com os pobres do que foi Judas. Você deve se lembrar que numa ocasião o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes, não uma vez só, para que todos tivessem alimento. Então o que diz Jesus? Deixe Maria em paz, porque os pobres vocês sempre terão consigo. Ô Judas, essa conversa não cola, Judas. Eu conheço o teu coração. A palavra nem chegou à tua boca e eu já sei, viu, Judas? Só para te contar. Ô Judas, esse pensamento aí, ó, eu já
tinha visto. Ô Judas, não vem com essa de papagaiada, porque os pobres vocês terão sempre com vocês. Sempre vai ter gente, não é, com necessidade. Viu, Judas? Tudo que Maria está fazendo agora, nada disso impede você, no restante dos dias, de continuar o serviço ajudando os pobres, mas a mim nem sempre vocês terão. Judas, os pobres vocês sempre terão consigo. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que trazem dificuldade para dedicar tempo, não é, às coisas de Deus. E aqui eu não me refiro às atividades da igreja, mas eu me refiro à sua vida espiritual. O cuidado e o zelo na sua casa, você com o Senhor, você na sua casa. As pessoas vão inventando histórias, vão inventando motivos, e aí Jesus diz, olha, irmãozão, os pobres você vai ter sempre. Tem gente que está dizendo, ai pastor, hoje não vai dar, hoje eu não vou conseguir, eu não vou poder participar, eu não vou conseguir fazer o projeto de leitura, nenhum dia, a leitura é de um ano inteiro, eu não consigo fazer nenhum dia da leitura porque eu estou muito atarefada. Irmão, você vai ter trabalho para o resto da vida. Irmão, você vai ter dificuldade para o resto da vida até você chegar no céu. Ô Judas, os pobres você sempre terá com você. Isso não é para você motivo de desculpa. Sabe, irmão? Na autoanálise da nossa vida espiritual, é muito importante que a gente observe. Porque certamente, se você está em Cristo, isso é certeza, porque a palavra afirma, se você está em Cristo, Deus colocou o seu Espírito em você. E se você porta em você o Espírito Santo do Senhor, há manifestação de Deus na sua vida, em dons, em talentos, em propósito de Deus, porque Efésios 2, capítulo 2, não é? Verso 8 diz que, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se vanglorie, e Deus agora nos fez, verso 10, feitura dele em Cristo, para que nós agora andemos nas boas obras que o Senhor preparou de antemão para que nós nela andássemos. Se você está em Cristo, existem de Deus boas obras para você andar nelas, como tem para mim. E aí tem pessoas, não é, que têm as mais variadas desculpas. A de Judas aqui era da pobreza das pessoas. Sabe, meu irmão, eu aprendi uma coisa, e é importante que você observe, e quem sabe use para a tua vida. O tempo ele passa independente de você e de mim. Se existe uma coisa que, não é, como diria aquele banco lá, que o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança não continua numa boa, porque já acabou, né? A poupança Bamerindos lá, né? Tananã. Só os velhos vão entender isso aí, né? Era uma propaganda antiga. O tempo passa, o tempo voa. Sabe, um dia passa, uma semana passa, um mês passa, o ano passa, décadas passam, e se você não fez o que você tinha que fazer, o tempo não parou para te aguardar fazer e depois continuar. Os anos vão passar independente do que você fez. A diferença é que se você se prostrou e fez, o tempo vai passar e a tua missão está completa. Se você não fez, o tempo vai passar e você continua com a tua missão incompleta. Essa é uma verdade dura. O tempo passa. E Jesus diz para Judas, Judas, essa história não cola não. Teu coração eu sei onde está. A Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio? Bom, prontamente Judas não foi lá e também pegou, Maria, me dá um pouquinho, porque eu também quero derramar sobre Jesus. Não, ele falou, Maria, que absurdo é esse, mulher? O coração está cheio de ganância, cheio de desejos que não têm, não é, relação com a vontade de Deus e a sua palavra. Por isso, Judas, segunda coisa, deixe Maria em paz, porque os pobres você sempre terá com você. Você sempre vai ter coisa para resolver, irmão.
Você sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade. E quando você vence uma que estava te atrapalhando, isso não é para entristecer, não. É só um pouquinho de realidade, né? Outra vem. Mais fácil, mais difícil, não importa, mas é essa a dinâmica. E para quem está em Cristo, essa dinâmica tem aperfeiçoado a sua vida. Não tem feito você se tornar uma pessoa pior. Ao contrário, tem te aperfeiçoado e te tornado uma pessoa cada vez mais dependente de Deus, cada vez mais crente no Senhor e na sua palavra. Por isso, Judas, os pobres vocês sempre terão com vocês. Mas a mim, nem sempre terão. E aí vem a terceira. Ou, na ordem de João, a primeira, verso 7, respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Deixe-a em paz. Sabe, meu irmão, existem pessoas que tentam atrapalhar a tua vida espiritual. Você precisa, com discernimento, reconhecer quem são essas pessoas e pedir ao Senhor ajuda para que isso não seja para você motivo de parar, mas que você avance espiritualmente. Para que você cresça no conhecimento, na graça, cresça na intimidade com o Senhor, para que não seja como aquele faraó, que em seguida de um que conheceu José, a Bíblia diz que o faraó seguinte não sabia quem era José, não sabia o que Deus tinha feito, não sabia de absolutamente nada. Tem pessoas que vêm para dar essa interrompida aí na tua vida. E aí Jesus, meu irmão, deu a ordem a Judas: deixe-a em paz e que ela guarde para o dia do meu sepultamento. Sabe, meus irmãos, a vida do cristão é mais ou menos assim. Quando a bênção se manifesta, uau, o sorriso é largo, as lágrimas realmente vêm nos olhos, não é? Mas são lágrimas de felicidade, são lágrimas de regozijo. Você fala: uau, Deus, eu alcancei isso, o Senhor me deu essa graça, louvado seja o Senhor. Como foi dito aqui, em tudo dai graças, não é? Glória a Deus, porque o Senhor me deu o emprego, a esposa, o marido, o filho, a bênção, a promoção, o dinheiro, o açaí, não sei o que você está, mas quando vem a bênção, a manifestação é de alegria, o sorriso é largo, e as lágrimas realmente, não é, rompem, porque é uma felicidade muito grande. Quem não gosta de ser abençoado aqui? Eu vou dizer por mim, eu gosto. Ou como diria a criancinha lá, não lembro quem foi, falei, eu dota, de ser abençoado. Mas a palavra de Deus também diz, meus irmãos, que nós devemos nos preparar para tempos em que essa bênção não se manifeste e que os céus, não é, parecem seguir um caminho diferente do que a gente está esperando, e as nuvens cercam aquele lugar, e a luz que era tão clara para a gente parece que ficou turva. Meu Deus, eu perdi o caminho. Aquelas pessoas estavam fazendo um jantar para celebrar o Senhor Jesus, para dar a Ele toda a honra e toda a glória, para demonstrar a Ele a sua gratidão e a sua alegria. Mas 2 dias depois daquele jantar, o Senhor Jesus estaria sepultado. 2 dias depois daquilo. E sabe, meus irmãos, tem pessoas que diante de uma situação como essa, fazem como os discípulos: ora, vamos voltar a pescar, porque eu segui esse homem por 3 anos, cara. 3 anos da minha vida eu me dediquei para ouvir as palavras desse homem, agora ele está morto. Eu realmente acreditei que ele era o Messias, eu realmente acreditei que este era de quem a palavra falava, mas ele está morto. Se você é sincero, nos momentos difíceis da tua vida, você reclamou a Deus e disse a Ele, falou: Senhor, cadê a tua palavra se realizando na minha vida? Cadê os teus milagres? Cadê as verdades que a tua palavra diz? Porque eu não estou vivendo isso. Não está sendo verdade na minha vida. Se você é sincero e não é dos falsão, você, como eu, já experimentou dias bem ruins, se não ainda piores que os meus, e questionou sim a Deus. Pode não ter tido coragem de falar, mas o pensamento veio e subiu ao coração.
Com esses homens não foi diferente. Bom, a Bíblia registra, inclusive, que não foi diferente. Imagina você. Encontrei o caminho, encontrei a verdade, encontrei a vida. E onde ele está? Está morto, sepultado, acabou. Acabou a esperança, acabou tudo. E Jesus então agora olha para Judas e diz: Judas, deixa ela em paz, porque ela vai guardar para o dia do meu sepultamento. Não é só da mirra e do óleo que estava sendo referido, porque sim, os homens prepararam o corpo de Jesus para sepultá-lo. Mas o que está sendo dito aqui é que naquele dia, onde as coisas perdem o sentido para você, porque nunca saiu do controle de Deus. Quando as coisas perdem a razão para sua mente frágil, porque nunca saiu do absoluto de Deus. Quando esses dias se manifestam, para que não venha um Judas perto de você e diga assim: quanto tempo você perdeu da tua vida, hein? Olha que desperdício. 3 anos seguindo esse homem. Olha que desperdício. Aí vem um outro Judas e diz, né, você está num momento difícil do teu casamento, diz assim: deixa esse homem, deixa essa mulher. Olha aí quantas pessoas tem no mundo disponível. Para que venha aquele, depois de um grande esforço, não é? Na sua luta com qualquer tipo de manifestação de pecado que exista em você, aí vem o outro e fala: não tem problema não, segue adiante. Sempre tem um que vai surgir e vai trazer esse tipo de comentário. Que desperdício! Vai curtir a tua vida, meu irmão, porque você só tem uma. Jesus disse: deixa ela em paz, porque vão chegar dias, e está bem pertinho, faltam 2, se for uma quarta-feira, não é? Em que o que eu disse a você, Judas, que nem sempre me terão com vocês, vai acontecer. E nessa hora, a fé ela precisa estar sólida em Cristo. Deixe ela em paz. Meus irmãos, nesse jantar, o Senhor Jesus deu 3 motivos a Judas para deixá-la em paz. Porque nem sempre teriam Jesus com eles, os pobres teriam sempre com eles, e para que se preparassem para o dia do seu sepultamento. Bom, a Bíblia termina dizendo, o verso 9, não é? Que uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Essa é a reação do mundo, das pessoas, diante da presença gloriosa, majestosa de Jesus. Porque ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer a espada, que separa, que divide. O Senhor Jesus não só divide, não é, as pessoas, como a palavra diz, mas o Senhor Jesus divide os tempos. O Senhor Jesus divide a história, não só do mundo, mas da tua vida. Quando o Senhor Jesus entrou, meu irmão, começou um novo tempo para você. Aquele para trás ficou para trás. Porque o Senhor Jesus tem este poder, Ele faz novas todas as coisas. Mas o mundo continua reagindo do mesmo jeito que reagiu nesses dias. 2 reações no mesmo momento. Um coração transborda de gratidão e alegria na presença do Senhor, a ponto de não fazer nenhum tipo de reserva. Pegou o frasco caro, que vale a quanto valesse, porque o valor não estava no frasco, no perfume, ou no quanto tempo demorou para juntar aquele dinheiro, e está com dozinho agora, mas está na presença gloriosa de Jesus. Enquanto o resto, todo o resto, se manifesta no contrário. E acha um absurdo, acha um desperdício. Tão novo enfiado na igreja, tão velho, perdendo tempo na igreja. Quantos anos jogados fora. Tempo estudando, para quê? E tanta bobagem que o mundo se levanta contra. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu quero convidá-lo a se colocar de pé.